Bom, então vamos entender mais sobre a diabetes. Para a gente falar sobre o assunto, eu recebo hoje a endocrinologista Natália Rocha. Seja muito bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Obrigada, Anne, pelo convite. Bom, então para a gente começar, explica para a gente melhor o que é a diabetes. Bom, então nesse mês de novembro a gente tem a campanha do Novembro Azul, que além da gente considerar a campanha de conscientização e prevenção do câncer de próstata, também é considerado o mês do diabetes. O diabetes é uma doença crônica onde a gente observa um aumento da glicose, da glicemia no sangue, decorrente de uma redução da produção da insulina. Essa redução ela pode ser parcial nos casos do diabetes tipo 2 ou total no caso do diabetes tipo 1. E nós vemos pacientes ali que têm diabetes tipo 1, tipo 2, mas também existem pacientes pré-diabéticos. O que é essa fase da pré-diabetes? Então, a diabetes é um tema muito controverso, tem pacientes que às vezes têm muita dúvida, tem pacientes que às vezes falam, doutora, não existe ou não existe pré-diabetes? E o que a gente vê? A pré-diabetes é um estado, onde a gente tem um aumento da glicemia, que é um aumento acima do normal, porém ainda não chega num aumento suficiente para o paciente desenvolver diabetes. É como se fosse um alerta ali para ele, né? Isso, exatamente. É uma fase de alerta, Os pacientes pré-diabéticos, 50% vão evoluir para o diabetes, então já é uma fase de alerta em que a gente precisa intervir, principalmente na mudança do estilo de vida, para a gente conseguir reverter essa fase. E quais são essas mudanças? Uma vez que a pessoa ali é diagnosticada, que está ali naquela fase pré-diabetes, o que ela pode fazer para evitar que ela chegue a um diagnóstico mesmo de diabetes? Então, Anne, o principal é a gente ter uma mudança principalmente de alimentação, A gente vê que cada vez mais a gente tem tido hábitos ruins alimentares, muito fast food, muito alimento ultraprocessado. Então, a primeira parte é a gente fazer uma mudança na alimentação. A gente também tem muitos pacientes que são sedentários, então o exercício físico também é um grande aliado na reversão do pré-diabetes. Maravilha. E, Natália, sobre o tratamento, existe um tratamento 100% eficaz para diabetes? O que a gente tem hoje em dia para tratar esses pacientes? Então, Anne, a gente tem, no caso dos diabéticos tipo 1, a gente faz o uso da insulina, e já no caso dos diabéticos tipo 2, a gente vai fazer o tratamento medicamentoso, mas sempre aliado com essa mudança do estilo de vida junto, que é muito importante. A gente tem várias classes de medicamentos, que podem ajudar no tratamento e controle do diabetes. E pacientes que às vezes passam muito tempo com diabetes tipo 2 sem ser tratados adequadamente podem precisar um dia de insulina. Então a gente tem tanto tratamento com a insulina quanto tratamento medicamentoso, mas todos esses tratamentos é muito importante a gente ter essa mudança de estilo de vida junto. Para acompanhar e surtir efeito, como a gente fala. Exatamente. E existem muitas restrições para os pacientes que têm diabetes? Então, a gente fala que, na verdade, a dieta do paciente diabético é a dieta que todo mundo deveria seguir, Uma dieta mais saudável, com o consumo de alimentos, principalmente carboidratos integrais, bastante, saladas, verduras, legumes, frutas. Em caso de restrição alimentar, a gente sabe que é muito importante ter essa redução do consumo de açúcar e do carboidrato, mas o paciente diabético que tem um bom controle glicêmico, ele tem uma vida normal. A gente tem aí atletas, atores, pacientes que podem fazer o que quiser, não tem uma limitação de vida, de sonho, porque o paciente é diabético. Bom, então, para a gente finalizar aqui, existe alguma recomendação durante essa campanha aí, de prevenção à diabetes, que as pessoas precisam ouvir? Tipo, a pessoa que não sabe se ela tem, nunca fez um exame, existe um protocolo que a pessoa pode fazer para começar a se consultar e prestar atenção nessa área? Então, diabetes, tipo 2, que é a mais comum na nossa população, geralmente é uma doença assintomática, que não dá sintomas, é silenciosa. Já o diabetes tipo 1, a gente pode ter alguns sintomas, como perda de peso, aumento da sede, aumento da fome e aumento da frequência urinária. Então, algum desses sintomas, se você apresentar, já é um sinal de alerta. Mas como a maioria dos casos a gente vê que são casos assintomáticos, a partir do momento em que a gente tem algum fator de risco para o diabetes, então, se você é hipertenso, tem colesterol alto, obesidade, sobrepeso, história familiar, você já fica mais alerta. E aí, a partir do momento em que você tiver alguma desses fatores de risco, é bom procurar um médico fazer o exame, para ver se a glicemia está normal. Perfeito, Natália. Muito obrigada por esclarecer esse assunto pra gente. Eu que agradeço, Anne.
E o Viva Bem dessa semana fica por aqui, a gente se vê semana que vem, lembrando que a gente vai continuar esse papo sobre a campanha Novembro Azul. Até lá!